A Guerra do Paraguai foi um divisor de águas dentro da história do movimento abolicionista brasileiro, porque muitos homens negros acabaram indo lutar na guerra, alguns deles eram escravizados, foram nesta condição com a promessa da liberdade, caso eles cumprissem com seu dever. Houve um decreto em 1866 autorizando o recrutamento, e havia senhores que, para não irem para a guerra, para não mandarem seus filhos, entregavam seus escravizados. Dentro ainda do contexto da guerra, a primeira fala pública de Dom Pedro II a respeito do tema foi a fala do trono, que é o discurso que ele fazia anualmente, abrindo os trabalhos do parlamento. Isso é algo comum nas monarquias e em alguns governos pelo mundo até hoje. Então, em 1867, logo em seguida a essa lei que permitia a incorporação de homens negros no exército e na marinha, escravizados. Então, Dom Pedro II apela para o parlamento. Dom Pedro II não podia abolir a escravidão, era um regime parlamentarista, eram os deputados e senadores que deveriam decidir isso. Mas ele, nos seus diários, fica claro, né, o posicionamento do imperador a favor da abolição, mas ele não era um militante, né, ele nem podia ser um militante da causa abolicionista. Né, a postura do imperador teria que ser, né, de conciliação, né, e ao parlamento, no geral, caberia encaminhar a questão. Mas ele vai insistir em várias das suas falas do trono. Ao terminar a guerra, nós vamos ter algumas questões. Essa charge do Ângelo de Agostini, e vocês vão ver muita coisa de Ângelo de Agostini ao longo dessa aula, ela mostra o soldado voltando do Paraguai, e aí eu vou ler o texto ali. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco. Horrível realidade. Então, veja só, aqueles homens negros que lutaram na guerra, eles são livres. Seus pais, suas mães, seus irmãos, seus filhos não são, suas esposas. Isso, né, vai ser usado pelo movimento abolicionista como uma forma de comoção. E o exército vai se tornar, em boa parte, abolicionista também. Tentem imaginar, homens brancos ou livres que se viam como brancos vão lutar lado a lado com homens negros escravizados, talvez tenham tido a sua vida salva por um desses companheiros. A perspectiva de muitos deles vai mudar em relação à questão. É disso que se está falando nesse momento. Então, tínhamos um movimento abolicionista antes de 1870, mas depois de 1870 ele ganha outra conformação. E a primeira lei abolicionista que vem na esteira, né, dessa pressão dos movimentos é a Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco, né, por causa do Visconde de Rio Branco. Ela, né, vai libertar todas as crianças nascidas a partir de então, mas ela tem algumas questões que talvez vocês já se lembrem, né, de terem estudado. A criança, ela ficaria com a mãe até os 8 anos de idade. Aos 8 anos, né, ela poderia ser entregue ao Estado, que indenizaria o senhor, né, e o Estado ficaria responsável pela tutela dessa criança. Ou ela ficaria sob a tutela do senhor até os 21 anos. Essa previsão de entrega, a maioria dos senhores não fazia, eles ficavam com a criança até os 21 anos. A lei do ventre livre, ela também vai ter outras questões. Então, por exemplo, ela vai criar o Fundo de Emancipação, que era alimentado por taxas, por doações, por multas, né, relativas à escravidão, e que seria usado pelo governo para alforriar escravizados todos os anos. A lei do ventre livre vai permitir também que o escravo junte bens, possa, inclusive, comprar a sua liberdade. E caso o senhor não quisesse vender essa liberdade, caso o escravo tivesse recursos, ele poderia acionar o senhor na justiça. Nós temos vários processos nesse sentido. E ele vai exigir também que o escravizado ele tivesse um registro que deveria ser feito pelo senhor num prazo de até 1 ano. Se o senhor não fizesse, aquele escravizado estaria livre. Ora, a lei do ventre livre, se não houvesse escravidão abolição em 1888, a última criança liberta seria liberta em 1892. Então, assim, é uma lei
né, que está dentro dessa ideia de uma abolição gradual da escravidão. Agora, a lei do ventre livre, ela vai tentar, né, desestimular a separação da família escravizada. Havia uma lei de 1869 que dizia, né, que nenhuma criança escrava, poderia ser vendido separado da mãe, do pai, enfim, antes dos 15 anos de idade, e que os cônjuges também não podiam ser separados. Havia quem não respeitasse a lei. A lei do ventre livre vai estabelecer que nenhuma criança poderia ser separada da sua mãe antes dos 12 anos de idade, ou seja, a mãe poderia ser vendida, no caso, essa criança nascida depois da lei do ventre livre, não. E aqui eu trouxe, né, um pedacinho do poema Canção do Africano, que está no programa do Paz, e que vocês devem ter lido em literatura, que trata dessa questão da separação da família escrava. Então, olha só. E a cativa desgraçada deita seu filho calada e põe-se triste a beijá-lo, talvez temendo que o dono não viesse em meio do sono de seus braços arrancá-la. Castro Alves é o grande poeta que vai falar da escravidão, chamado Poeta dos Escravos. E vocês devem ter lido também o conto A Escrava, que é da Maria Firmina dos Reis, que vai falar da escrava que enlouquece, tá? Porque lhe tiraram seus filhos foram vendidos. Então, este era um drama pelo qual, tá, mães e pais escravizados e crianças passavam comumente, mesmo com as leis proibindo, muitos senhores continuavam fazendo. Por conta da lei do ventre livre, também se multiplicaram as cadernetas de poupança da Caixa Econômica, né? Agora a Caixa Econômica Federal, na época não, que eram de pessoas escravizadas ou libertas que estavam juntando dinheiro para comprar sua liberdade ou comprar a liberdade de seus filhos ou de alguém. Os escravizados eles participaram ativamente da abolição de várias maneiras. Não somente, né, fugindo, se revoltando, mas também juntando dinheiro, se organizando, né, em associações que pudessem, se não fazer a abolição, pelo menos garantir a liberdade de muitas pessoas que ainda estavam cativas. Muito bem, então vamos lá. 3 aspectos do movimento abolicionista a partir de 1870. Nós vamos ter uma multiplicação de jornais e de sociedades abolicionistas. Muitas dessas sociedades eram formadas por mulheres, lideradas por mulheres, vão promover festas, saraus, leilões, com o objetivo de arrecadar fundos para libertar escravizados. E pressionam políticos também, né? Às vezes os políticos são os próprios maridos dessas mulheres. Nós vamos ter, né, a militância política no parlamento. Então, um exemplo, né, de militante pela abolição é o Joaquim Nabuco, que é o patrono dos historiadores e das historiadoras. Joaquim Nabuco e outros desses agentes políticos defendiam muitas vezes que não deveria ser feita ação direta, ou seja, grupos que invadiam fazendas libertavam escravizados, estimulavam fugas, que a luta deveria ser política. Mas a luta política era só uma vertente. E nós temos a militância, né, que vai ser feita pelos artistas, né, e pelos ativistas judiciais. Quando eu falo artistas, né, eu estou falando do Ângelo de Agostini, eu estou falando da Maria Firmina dos Reis, do Castro Alves, então poetas, escritores, desenhistas. Temos também aqueles que vão escrever para os jornais, André Rebouças, José do Patrocínio, que são, né, homens negros e que militam na causa abolicionista. Nós temos também o ativismo judicial, tá? Que são aqueles, né, que vão lutar para libertar escravos usando a lei. E aí é o Luiz Gama de quem a gente tem que falar. Luiz Gama, ele é uma figura central do movimento abolicionista, ele não viu a abolição. Ele nasceu livre, mas seu pai o vendeu como escravizado. Ele acabou conseguindo provar que era livre, ele é vendido criança, o tempo passa, ele aprende a ler e escrever graças ao sobrinho de um dos seus senhores. E ele vai se tornar advogado. Como ele não é aceito, ele consegue a liberdade, ele não é aceito na Universidade do Largo de São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP hoje, ele vai se tornar um advogado prático. E ele usava a lei. Aquela lei lá de 1830, a Lei Feijó, ele vai conseguir provar, né,
que muitos que eram escravizados não deveriam ser, porque os seus pais, os seus avós ou eles mesmos chegaram ao Brasil depois daquela lei e eles tinham direito à liberdade. Então, Luiz Gama, ele vai ser, né, uma dessas figuras, né, lembradas pela sua militância, do ativismo, né, que não vai ser feito através da ação direta, pegando em armas, mas usando daquilo que a lei fornecia, usando da lei para garantir a liberdade de homens e mulheres negras. Até aqui, né, eu falo ação direta os Caifases, que era um grupo de estudantes de São Paulo, principalmente estudantes, que vai atacar fazendas, que vai garantir a fuga de escravizados, e muitos desses escravizados iam para o Quilombo do Jabaquara, que é um dos bairros de São Paulo hoje, né, da capital. Falando, né, da ação de mulheres, né, a Sociedade das Avilibertas de Pernambuco, né, vai se organizar em 1884 e vai conseguir, através dessa ação de festas e saraus, etc., libertar mais de 200 escravizados. Então, assim, os negros participavam, as mulheres participavam, a luta abolicionista é uma luta, né, que vai acabar se alastrando por toda a sociedade. Pessoas pobres participavam também. E o Ceará vai ser a primeira província a abolir a escravidão. E o ponto de partida, né, dessa luta mais intensa vai ser a greve dos jangadeiros, que traziam os escravizados dos navios para a terra. Porque, veja, foi proibido o tráfico negreiro, mas o tráfico interno, ou seja, entre as províncias onde você tinha mão de obra sobrando para outros lugares onde ela era mais necessária, vai continuar. Então, os jangadeiros eles se recusam a levar os escravizados dos navios para a terra. O líder dessa greve é o Francisco José do Nascimento, apelidado de Dragão do Mar. Isso acontece em 1881. Isso vai atiçar a luta abolicionista no Ceará. E em 25 de março de 1884, nós vamos ter a abolição da escravidão na província do Ceará. A abolição da escravidão no Brasil só viria 4 anos depois. E essa ação, né, vai vir por conta da greve dos jangadeiros e também, principalmente, da ação de uma associação de mulheres, as Cearenses Libertadoras, que foi fundada em 1882. Às vésperas já da escravidão, a gente tem um político chamado Manuel Pinto de Souza Dantas, senador pela Bahia, que vai oferecer o projeto mais avançado para a abolição. E era um projeto apoiado pelo imperador. O projeto tem o nome dele, né, assim que aparece nos livros, Projeto Dantas ou Projeto 48A. Ele apresenta a primeira versão em 1884 e a segunda em 1887. Elas são recusadas. O Projeto Dantas ele previa a abolição da escravidão em 31 de dezembro de 1889. Ele previa, entre outras coisas, a concessão de terras aos escravos libertos. Ele previa que todos os maiores de 60 anos deveriam ser libertos automaticamente. Proibia o tráfico entre as províncias, o tráfico interno. Reforçava a questão do registro, né, que deveria ser feito de escravizados ou eles seriam livres, etc. A segunda versão, a de 1887, previa também a educação para os ex-escravizados, que eles deveriam receber do Estado acesso à escola. O projeto Dantas ele é rejeitado, principalmente pela mobilização do Partido Conservador, e aí, né, em 1885, vem a Lei dos Sexagenários. É uma lei que vai dizer que é livre todo escravizado a partir dos 60 anos, porém, ele teria que ficar trabalhando para o seu senhor como uma forma de indenizá-lo até completar 63 anos. Então, livre aos 60, mas teria que trabalhar até os 63 e, automaticamente, todos os escravizados com 65 anos estariam livres. A expectativa de vida do escravizado era muito baixa, pessoal. Então, essa lei libertou praticamente ninguém. E ela também estabelecia que aqueles que eram libertos, salvo se morassem na capital, tinham que continuar na mesma comarca. Eles não podiam ir embora. Senão, eles poderiam ser presos, acusados de vadiagem e condenados a trabalhos forçados. Então, assim, libertava, mas obrigava aquela pessoa a ficar no mesmo lugar e, provavelmente,
acabaria trabalhando para o seu antigo senhor. Em 1886, por pressão dos abolicionistas, houve a abolição da pena de açoites. Então, nenhum escravizado poderia ser açoitado em público, no Pelourinho, praça pública, algo comum, nem pelo seu senhor. Né? No caso dos açoites dados pelo senhor, é difícil. Como é que você ia garantir que aquilo não seria feito? Tá? A fiscalização era difícil. Mas, de qualquer maneira, é uma outra questão ligada a esse avanço da causa abolicionista. Vai reformar o artigo 60 do Código Criminal de 1830, que regulamentava a questão dos açoites públicos e quantos poderiam ser dados, em que condições, etc. Quando a gente chega, né, em 1887, lembrando aí que o Exército ele vai assumir uma postura abolicionista no geral, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era o presidente do Clube Militar, ele vai pedir, né, que o Exército não tenha mais que fazer o papel de capitão do mato, que seria algo que rebaixaria a dignidade do Exército. O que é o capitão do mato? É aquele que é destacado para caçar o escravizado fugido. E aqui a gente tem uma charge do Ângelo de Agostini e está escrito ali: a nova espada que o governo pretende apresentar ao Exército para vencer os míseros escravizados que combatem pela sua liberdade. Então, uma espada com um chicote, um açoite no final. E aí, Deodoro joga no chão. Como previmos, os briosos militares repeliram energicamente o vil instrumento de capitão do mato. O Marechal Deodoro ele vai conseguir que a princesa Isabel, que estava como regente, isente o exército de fazer esta função. Na verdade, a gente vai ter pressões, né, de todos os lados pela abolição. Aqui o Ângelo de Agostini se posicionando dizendo o seguinte, que às vésperas da abolição, então é uma charge de 1887, e a abolição vai ser daqui a pouco, em 13 de maio de 1888, só havia duas possibilidades. Aqueles que eram pró-abolição, aqueles que eram contra. Inclusive, ali nas letras miúdas, ele vai falar, não havia mais partido liberal e conservador nessa questão. Havia quem era contra e quem era a favor. Aliás, eu falei isso na outra aula, ser liberal no Brasil não significava ser abolicionista, ainda que a maioria dos abolicionistas estivesse no Partido Liberal. Como a gente está em 1887, a maioria dos abolicionistas já tinha migrado para o recém-criado Partido Republicano. A Lei Áurea ela veio finalmente em 13 de maio de 1888. É uma lei muito curta, ela só diz que não há mais escravidão no Brasil. Tá? E revoga-se todas as disposições em contrário. Ela não indeniza nem os ex-escravizados, nem indeniza os senhores. Esta lei ela é muito menos... muito menos avançada, né, do que o Projeto Dantas. Mas é aquilo que a classe política brasileira à época vai conseguir fazer. E exatamente um gabinete conservador que aprova. Os conservadores não são aqueles que recusam a mudança, mas são aqueles que querem as mudanças dentro da lei e que, desde que políticos atentos, eles percebem quando eles têm que ceder. Né? Então, nesse caso, o Partido Conservador, que era majoritariamente escravagista, acaba conduzindo a abolição. Uma abolição que não vai ser como a do Projeto Dantas. Não vai dar terra ao escravizado, não vai dar educação ao escravizado, não vai proporcionar a sua integração à sociedade. Aqui uma charge já do ano da abolição, de julho, mostrando, né, a princesa Isabel recebendo um ramo de camélias, né, do filho do cidadão Clapper, que está aqui, e a presença aqui do José de Seixas Magalhães, que era um português de posses, que vai ser o responsável, né, por ajudar a organizar o quilombo do Leblon, que era um quilombo urbano, todo mundo sabia onde ficava, mas a polícia fazia vista grossa. E era nesse quilombo que se plantavam as camélias, as flores brancas, que eram símbolo da abolição no Brasil, e que eram fornecidas à princesa Isabel. A princesa Isabel, ela hoje, né,
até por conta de questões de ordem política, querem apagar o fato da princesa Isabel ter importância assim na abolição. Porque alguém precisava assinar a lei, esse é um ponto, mas porque ela era uma apoiadora da abolição, mesmo que, sendo princesa, sendo ligada à Casa Imperial, ela não pudesse assumir uma militância pública mais expressiva, mas a gente tem evidências suficientes de diários, de fontes de época, de que ela apoiava a escravidão, apoiava a abolição, assim como Dom Pedro II, mas dentro das limitações impostas pelo lugar que eles ocupavam. Tá? Vou dar um salto, e já estou terminando essa aula, que já passou dos 15 minutos. Já durante a República, em 1891, o Rui Barbosa, que fez ativismo judicial junto com Luiz Gama, ele era ministro e ele vai dar uma ordem para que todos os documentos relativos à escravidão fossem remetidos para o Rio de Janeiro, que era a capital, e eles seriam queimados em 13 de maio de 1891. Quem discute essa legislação defende que, em geral, que a intenção principal do Rui Barbosa era impedir que os senhores pedissem a indenização, né? Pedissem indenização pelos escravizados que foram libertos. Mas, ao destruir documentos, ele também vai impedir que os escravizados, né, que fossem escravizados ilegalmente, pudessem pedir indenização. Aí você pergunta, como escravizados legalmente? Lembrem aí, gente, da lei de 1830. Lembrem, né, da lei do ventre livre. Havia gente que deveria ter sido liberta e não foi. Havia gente, né, que foi, enfim, vendida sem poder ser vendida. Toda essa documentação, ela deveria ser destruída. Nem tudo foi. Se tivesse sido, seria muito mais difícil para os historiadores estudarem a questão da escravidão no Brasil. Tá? O Rui Barbosa fala em eliminar a mácula, né, essa mácula que pesava sobre, mas se a gente elimina, né, os documentos, a gente não tem como compreender, né, a história do nosso país, ou de qualquer lugar. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Essa foi a última aula e eu espero que essas 5 aulinhas tenham sido úteis para vocês. Tchau, tchau.